A grande subida do mercado de fundos imobiliários começou. No vídeo de hoje, entenda os motivos que me levam a crer que a grande subida do mercado de fundos imobiliários da história já começou. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e toda semana aqui no meu canal tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Se não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal, tá? Para você sempre ser notificado quando surgir vídeo novo, assim como esse que eu estou fazendo aqui hoje para você, beleza? E caso você já for inscrito, lembre-se também de deixar o seu like ao final do vídeo, se o vídeo te agregar, logicamente, e deixar o seu comentário também. Então, muito se fala aí sobre subida de bolsa de valores nesse ano de 2023. Tá? E o mercado de fundos imobiliários vem subindo fortemente ao longo aí das últimas semanas. E eu posso te garantir, por tudo que eu estou acompanhando, em tudo que eu estou vendo, que esse cenário é muito, mas muito parecido com cenários anteriores de subida. Mas por que dessa vez o mercado tende a subir mais do que das outras vezes? Vem aqui para a tela do meu computador que eu tenho alguns pontos para demonstrar para vocês. Então, mais recentemente, o Copom já está com tom mais ameno aí em relação à Selic, tá? O Copom, de fato, é quem determina, de fato, a Selic, a nossa taxa de juros básica lá pelo Banco Central. E agora, em agosto, muito provavelmente a gente vai ter aí a primeira queda da taxa Selic, que hoje é de 13,75%. Quem sabe a gente não tem uma queda de 0,5% e chega a 13,25% já nessa primeira reunião, tá? Então, a expectativa do mercado é muito otimista nesse momento em relação a isso, por todos os motivos que a gente está vendo, né? Principalmente em questão de queda de inflação. Então a inflação está muito, mas muito controlada nesse momento, dentro das expectativas esperadas pelo mercado. E logicamente, Selic sobe para conter a inflação e ela está mantida lá em cima, muito alta, acima de 13, para conter a inflação, e a inflação realmente está contida. Muito provavelmente em agosto a gente vai ver essas quedas. E aí, quando a gente tem queda de Selic, existe uma relação inversa com Bolsa de Valores e com o nosso IFIX, nosso índice dos fundos imobiliários. E aqui eu tenho um gráfico para mostrar para vocês de setembro de 2011 até setembro de 2022, para a gente entender de fato qual é a grande relação de Selic com IFIX. Então, se a gente tem uma Selic em queda, a gente tem um IFIX em alta, uma Selic subindo, um IFIX caindo. Por que isso acontece? Muito por conta de que a Selic, a taxa básica de juros, ela que determina o quanto que uma renda fixa paga, né? Então, se a Selic está subindo, por que eu vou deixar meu dinheiro na Bolsa de Valores e não em um lugar que está seguro, como a renda fixa? Quando o inverso é verdadeiro, a Selic está em queda, é quando o grande mercado vai buscar as oportunidades na bolsa. Então ocorrem essas mudanças aí da dinâmica do dinheiro. Selic subindo, o mercado busca a renda fixa. Selic caindo, o mercado busca as oportunidades em bolsa de valores. E é exatamente isso que o gráfico nos mostra. Então aqui, vamos dar uma olhada nessa primeira subida aqui que a gente tem da Selic, que ocorreu entre setembro de 2013 até mais ou menos aqui setembro de 2015, né? A Selic saindo aqui de 7% lá em 2013, aí chegando até 14% em 2015. Percebam que com as subidas constantes aqui da Selic, basicamente o mercado de fundos imobiliários caiu, né? Caiu, não se manteve basicamente 2 anos, mais de 2 anos aqui, na verdade, né? Andando de lado e caindo em vários momentos. Porém, quando o inverso aconteceu, queda na Selic, o IFIX tendeu a subir. Só que qual é a grande questão que eu quero demonstrar para vocês? E é exatamente esse o momento que a gente está vivendo agora. O IFIX começou a subir aqui, ó, antes de setembro de 2016, tá? Mais ou menos aqui no começo de 2016, o IFIX já tinha subido, antes mesmo da Selic começar a cair. Porque o mercado se antecipa a esses movimentos, tá? O mercado entende quando o Banco Central já quer começar a cortar a taxa de juros e já começar a precificar o mercado desse modo. Hoje, o IFIX, nos últimos 5 dias, performou de maneira bem positiva. Nos últimos 30 dias, é uma subida muito forte, saindo aqui de 3.013 pontos para mais de 3.132 pontos. Nos últimos 6 meses também é uma subida bem interessante. Se a gente for olhar no gráfico de um ano,
também é um cenário bem interessante de subida. Ou seja, a gente está vivendo exatamente esse mesmo momento aqui da economia, tá? O momento que viveu lá no início de 2016, um mercado com a Selic em 14%, mas já com ideias de começar a baixá-la, e o mercado de fundos imobiliários já subindo, tá? Então, é um momento, de fato, de muita oportunidade em mercado. O mercado de fundos imobiliários começou a subir, mas ainda não batemos a nossa máxima histórica. Provavelmente ela chegará em breve. Então, quando a gente tiver o primeiro corte de fato, como aconteceu aqui, a Selic saindo aqui de 14% para mais ou menos 13,75%, 13,5%, olha o quanto o mercado de fundos imobiliários subiu em um curto espaço de tempo. A cada queda que a Selic foi tendo, o mercado foi subindo ainda mais. Quando chegou em 2% aqui, a menor Selic histórica do mercado, o mercado de fundos imobiliários conseguiu alcançar o seu topo histórico. Então, a cada corte de Selic, veremos o mercado de fundos imobiliários subir cada vez mais. Mas por que eu enxergo que esse corte de Selic e essa subida do IFIX vai ser maior dessa forma? Porque hoje a gente tem um mercado de fundos imobiliários extremamente maior do que a gente tinha aqui em 2020, tá? Então a gente tem fundos imobiliários muito maiores, uma indústria com mais dinheiro e com muito mais investidores, tá? Lembre-se que a gente já passa aí de mais de 2 milhões de investidores no mercado de fundos imobiliários. Cenário de 2020 a gente não tinha nem 1 milhão de investidores ainda nesse mercado. Então é uma outra dinâmica, é um outro mercado de fato. Então esse é o momento que eu entendo que o mercado de fundos imobiliários pode ultrapassar os 4 mil pontos de forma muito fácil. Por isso você não pode ficar de fora dessa grande oportunidade aí que o mercado nos apresenta. É uma das, na minha concepção, é a maior, inclusive, né, pelo tamanho que o mercado tem. Então, por toda essa potência que o mercado de fundos imobiliários tem, é a grande chance aí dele ultrapassar todos os recordes aí de investimentos, e por isso que eu quero que você acompanhe isso da melhor forma. Vou deixar aqui na descrição um link, tá, para a carteira recomendada da Orion Research. Tá? A Orion Research é uma casa de análise que te entrega uma carteira pronta de fundos imobiliários, carteira essa que só nos últimos 2 meses teve uma valorização de mais de 8% só nos seus fundos imobiliários. Tá? 8% em 2 meses, mais um dividendo que se aproxima de 1% ao mês. É um retorno fantástico que o pessoal lá da Orion está conseguindo obter, e eu tenho certeza que com a estratégia Orion e com esse mercado que vai ter em breve uma queda de Selic e o IFIX continuar subindo, os resultados serão ainda maiores. Então clica no link que está aparecendo aí, tá? Garanta a sua vaga dentro da carteira Orion, e até o final desse ano, muito provavelmente, você vai ter muita valorização dentro dessa carteira também. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse momento do mercado de fundos imobiliários, um momento tão oportuno para a subida. Você acha que vai continuar subindo mais, ou se é realmente uma subida para depois de uma queda? O que você está achando no momento da Selic? Comenta aqui, eu quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Valeu!